Olá, meus amigos, minhas amigas, seguidores do Portal do Generoso. Nós estamos aqui hoje com o Rodrigo Guedes, que é diretor do Procon Manaus, e vai falar para a gente sobre essa questão da alta do combustível. Nós que durante a semana passada noticiamos aqui, assim como outros portais e blogs do Estado, de que havia uma baixa, seria a terceira baixa, e que Manaus seria a capital que venderia o combustível mais caro do Brasil. E eu liguei para o Rodrigo confirmou que essa informação não era verídica. E ele está aqui para falar com a gente sobre tudo isso, sobre a questão da qualidade do combustível, sobre a CPI, enfim, todos os assuntos relacionados a essa questão do aumento do combustível na cidade de Manaus. Boa tarde, Rodrigo. Prazer em te receber aqui e o espaço é seu. Boa tarde, Generoso. Boa tarde aos seus internautas, as pessoas que acompanham o portal. Te agradeço muito a oportunidade, porque é um assunto que realmente gera muita revolta, muita indignação, não sem razão, muito pelo contrário, muito correto da população, até porque isso é de muitos e muitos anos. Eu também faço parte das pessoas que sempre viram essa situação. Agora eu estou dentro, eu consigo ver por que a gente tem esse problema, essa gasolina tão alta, e o principal objetivo de informar, prestar contas do que nós estamos fazendo, tudo que envolve essa questão da gasolina e quem são os vilões para que a gente tenha hoje esse preço. Em alguns lugares R$ 4,49, outros R$ 4,59 e alguns R$ 3,99, R$ 3,98, R$ 3,83, como eu vi sábado, mas quem são os vilões? É sobre isso que eu quero falar. Por que a gente tem um preço alto? Não é só olhar para o posto e tá caro, aí esse cara do posto é o culpado. Não, tem muitos culpados, inclusive uma ação dos postos, que é a ação combinada, que nós chamamos de cartel legalmente. Rodrigo, como eu falei no início, nós recebemos a informação, assim como outros portais, outros blogs, de que no Brasil já havia tido 3 baixas no petróleo e que Manaus seria a capital ou a cidade que venderia o combustível mais caro do Brasil. Eu queria que você explicasse para o nosso internauta por que essa informação não procede. Pois é, nós temos dados oficiais sobre a questão da gasolina no Brasil. Aquilo de fato não procede. A gasolina caiu bastante, caiu de setembro a novembro. Em dezembro estabilizou, janeiro teve alguma oscilação, 2 centavos para mais, 2 centavos para menos, mas dezembro e janeiro estabilizou o preço. Caiu muito de setembro a novembro. Dezembro um pouquinho mais, janeiro caiu ligeiramente e trouxe aqui para você, lhe mandei pelo WhatsApp também, você certamente vai compartilhar para os seus seguidores, justamente para que eles se informem, porque ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas uma tabela oficial da Petrobras é uma tabela oficial da Petrobras. E esse ano de 2019, a gasolina teve alta na Petrobras, na refinaria, de 21,5%. Ah, Rodrigo, não acredito que aconteceu isso. Não, você não precisa acreditar em mim. Você coloque no Google Petrobras, gasolina, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está tirando o link oficial E tem outros sites também, esse é o primeiro que vai aparecer. Mas tem do Valor Econômico, tem do Exame, tem de vários sites. Porque é só você fazer o cálculo aqui. Eu estou com a tabela aqui da Petrobras. Lhe mostrei no início do programa e você vai disponibilizar. Em final de janeiro de 2019, a Petrobras vendia a gasolina sem impostos. Por isso que eu vou falar dos vilões, para que a gente tenha esse preço alto. A 1,43, está aqui. Final de janeiro, 1,4337. Hoje, já imprimi essa tabela hoje, a Petrobras está vendendo a 1,83. Ou seja, aumentou 40 centavos de janeiro a 1,83. 1,8326. Aumentou 40 centavos de janeiro agora a março. Ou seja, primeira história que a gente tem que desmistificar. Parou de cair o preço da gasolina na Petrobras. Infelizmente para os milhares de consumidores brasileiros, inclusive eu. Aumentou no ano de 2019 21,5%, infelizmente também. Assim como o dólar caiu bastante no início do governo, desse novo governo federal, e voltou a aumentar também.
Tá, então dizer que desde 2017 a Petrobras faz essa política de oscilação de preços. Num dia diminui, no outro dia, antes era trimestral, agora é diário. Foi definido pelo Michel Temer, foi continuado agora pelo atual presidente Bolsonaro. Oscila diariamente, ou seja, de setembro a novembro caiu bastante, várias quedas diárias, 1%, 2%, até a gente reduzir cerca de 80 centavos, e agora começou a aumentar. Nós estamos acompanhando diariamente, e eu já sabia que estava aumentando, eu já, de alguma forma, estava esperando algum tipo de resposta dos postos, e eu quero explicar para o consumidor, para que ele entenda quem são os vilões, pegando inclusive a pergunta que uma amiga ontem fez no Facebook. Por que, alguém sabe explicar por que a gente paga R$ 4,49 na gasolina? Aí eu comecei a pontuar, falei os vários vilões nessa história. Primeiro, li aqui para você, generoso, que a Petrobras aumentou 40 centavos, está vendendo hoje oficialmente a R$ 1,8326. Isso é sem impostos. A gente paga cerca de 50% do preço final da gasolina é imposto. Ou seja, a gente tem um posto aqui do lado, de onde a gente está fazendo uma entrevista, eu olhei o preço, está R$ 4,49. Se você abastece nesse posto aqui, se você paga R$ 4,49, R$ 2,24, R$ 2,25 vai para o governo estadual e governo federal. Você não quer acreditar em mim? Você não é obrigado, mas você pode pegar o link que eu mandei no seu celular também, generoso. Composição do preço da Petrobras. Você vai ver lá, 48% carga tributária. Inclusive, nós pagamos aqui em Manaus, no Amazonas, generoso, uma das maiores alíquotas de ICMS do Brasil. O imposto estadual, nós pagamos 25% de imposto estadual sobre a gasolina. Eu estou falando isso para que você entenda por como nós chegamos num preço tão alto. 25% de ICMS sobre a gasolina, sobre o preço final da gasolina. Então, a gente tem estado que cobra 12% de ICMS. Ontem mesmo uma pessoa, quando eu estava respondendo essa amiga, por que a gente tem esse preço tão alto, algum morador de São Paulo, algum paulista falou, aqui em São Paulo a gente paga 3 e pouco. Eu falo, claro, São Paulo cobra 12% de ICMS, menos da metade do que aqui no Amazonas, que é uma das maiores do Brasil, é a terceira maior do Brasil, do ICMS, a alíquota do ICMS. Então pesa muito, certamente, no preço final. Outra questão sobre a gasolina. Nós temos aí nessa cadeia produtiva o governo que vende, governo federal / Petrobras, que vende a 1,83, aí depois já é embutido aí a carga tributária, quase 50%, ela já duplica praticamente, já vai a 3 e... Aliás, não é sobre o preço de 1,83 não, é sobre o preço final, ou seja, ela duplica muito. Fora outros impostos que o dono de posto tem que pagar. Não estou defendendo, não. Vou já falar sobre o dono do posto. O que eles fazem de errado. Mas ele paga IPTU, ele paga alvará e outros impostos. 1,83, 50% só sobre a gasolina. Fora o terreno dele, fora o alvará de funcionamento, fora a licença das bombas. PIS, COFINS, Imposto Federal, CID, Imposto Federal e ICMS, Imposto Estadual. Não quer acreditar em mim? Escreva Petrobras, composição de preço, gasolina, no Google. Você vai achar uma pirâmidezinha que ele fala tudinho como se compõe o preço. Aí você me diz, então, Rodrigo, os postos não tem nada a ver com isso? Tem. Aí que nós estamos combatendo, generoso. Porque os postos vendem a preços todos iguais, que nós achamos essa ação muito lesiva ao consumidor. Há um processo, generoso, sobre cartel de 2003, a Operação Carvão da Polícia Federal. Nós estamos em 2019 e esse processo ainda não foi concluído. Já houve condenação em primeira instância, está em grau recursal no Tribunal Regional Federal, tem pessoas que você sabe envolvidas, com muito poder, inclusive poder político, e o processo ainda não foi concluído. Eu falo isso porque eu preciso que as pessoas entendam quem são nossos inimigos. Carga tributária altíssima, combinação de preços, uma justiça que não julga um processo de 2003. Se tivesse julgado, a gente já poderia ter um outro mercado aqui na cidade de Manaus. A justiça sendo feita, caso ela conclua, né? Aí é só ela que pode dizer. E a gente pede agora que seja instalada a CPI, porque a CPI é um instrumento democrático, constitucional, de investigação, de tomada de decisões do parlamento.
parlamento chegar a uma conclusão e dizer às autoridades, ao executivo e às demais autoridades, também da ANP, da própria Petrobras, olha, nossa conclusão é essa. O que o Procon Manaus já fez? Primeiro dizer, Generoso, antes da nossa gestão, abril de 2018, ninguém ligava para o Procon sobre a gasolina. Você não ligava, eu não ligava, porque, a rigor, não é uma matéria feita ao Procon, a questão do preço em si. Tanto que de quase 1.000 Procons do Brasil inteiro, eu sei porque eu conheço, eu sou da Associação Brasileira de Procons, fui eleito tesoureiro da associação quarta-feira. Se a gente tem aí, vamos arredondar para 1.000, se a gente tem aí 5 Procons que tocam nessa pauta do preço, são muito. Eu não estou dizendo que os colegas dos Procons tenham medo ou são contra o povo, não, é que a lei realmente não diz, olha, Procon, você tem que fazer isso. Só que o que eu estou fazendo? Eu também não estou nem indo contra a lei, nem sendo o herói, o corajoso, não estou falando isso, é porque a minha interpretação jurídica é outra. E são pouquíssimos colegas de Procon que entendem isso. Aqui no Amazonas, ninguém entendia dessa forma antes, tanto que não fazia, não estou dizendo que está errado, entendimento jurídico, assim como no Supremo Tribunal Federal, às vezes uma decisão é 10-1, é mais ou menos nesse caso. Então não fazia, ninguém falava de Procon na gasolina, cadê o Procon, cadê o Procon? Nós fomos fazendo, nós fomos enfrentando, porque senão ninguém ia fazer nada, nós fomos acendendo essa fagulha, né, para que eles vejam, os proprietários dos postos e as distribuidoras, que eles não podem fazer do jeito que eles bem entendem, para que a gente discuta, como a gente está aqui discutindo hoje, para que a gente leve o assunto à Petrobras, à Assembleia. Nós denunciamos formalmente a existência de cartel, que nosso entendimento há, no Ministério Público Federal, está no Google também, no Ministério Público do Estado, na Delegacia do Consumidor, na Polícia Federal e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica e na Assembleia. Nós precisamos que os outros órgãos nos deem suporte, porque a gente sozinho é muito difícil, porque não é uma atribuição legal, literal. Literal é aquilo que está escrito literalmente na lei. Então, esses são muitos vilões. A gente está enfrentando, os donos de postos não estão rindo da nossa cara, eles estão nos enfrentando e a gente enfrentando eles. Se eles estivessem rindo da nossa cara, eles não tinham baixado em novembro, quando a gente foi nos postos e cobrou mediante notificação requisitória, baixaram 2 dias depois. O próprio presidente do sindicato falou que são vendidos mensalmente 80 milhões de litros de gasolina no Amazonas. Botando aí para Manaus, diminuindo um pouco, 70 milhões de litros. 65, 70 milhões de litros. Então você vai ver lá, se nós conseguimos naquela época uma redução de R$1, R$1,50, por exemplo, vezes 70 milhões de litros por mês, a gente conseguiu 100 milhões de economia para a população. Então, isso não deu em nada, deu. Em novembro nós conseguimos cair de 4,99, chegamos até 3,39, aí nós estávamos com a gasolina mais barata do Brasil oficialmente, inclusive um preço muito abaixo da média, que a média estava em 4,9, 4,19 e a gente estava 3,39. E em janeiro, quando estava 3,39, vocês, talvez alguns consumidores lembram, do dia para a noite, você certamente lembra, porque você trabalha com a informação, eles aumentaram de 3,39 para 4,39, todos os postos da cidade. Nós cobramos, aí com a ajuda dos colegas do Ministério Público, da DECOM, eles baixaram 2 dias depois. Então foram resultados, só que é uma luta que não acaba. Você há de imaginar, Generoso, que eles não vão entregar os pontos assim. Eles usam o argumento legal, no entendimento deles, do livre comércio, da livre concorrência, da livre iniciativa, que não existe nenhum órgão com poder de definir, que eles estão acompanhando os aumentos da Petrobras, e nós usamos nossos argumentos. Então, enquanto tiver essa política de preços da Petrobras, enquanto não houver um preço que o próprio governo federal defina, a gente vai ficar nessa. E nós estamos autuando, hoje foram mais de 30 postos, tem que ir pessoalmente em todos, a equipe, né? Eu fui em 2 hoje, e nós vamos cobrar na justiça, porque aí a justiça vai dar a palavra final. Eu entendo que é uma ação lesiva, eu entendo que é uma ação ilegal, aumentando um aumento abusivo, acima do que a Petrobras aumentou. E aí eles entendem diferente. Eles vão se defender, nós estamos dando prazo de 10 dias, mas já foram autuados, já foram multados. Eles têm direito legal à defesa, e depois nós vamos à justiça cobrar as multas, porque nós não vamos deixar o consumidor à mercê da vontade dele sobre o argumento da livre iniciativa.
Até porque, só para ele, se o mercado em Manaus estivesse funcionando livremente, eu nem tocaria nesse assunto. Se tivesse posto com vários postos com diferença de preço, porque quando os proprietários de postos praticam o mesmo preço, quem sai perdendo é o consumidor. Porque se um baixa, o outro tem que baixar também. Se 3 baixam, 3 tem que baixar também. Porque senão não vai vender. Porque hoje a gente tem informação através do WhatsApp, das redes sociais, e as pessoas querem economizar, obviamente. Então, quando está todo mundo com preço igual, eles tabelam, eles nivelam por cima. Aí é a ação errada dos postos. Se não houvesse esse nivelamento, essa uniformização ou cartel, a gente teria gasolina de 30 a 35, 25 a 40 centavos mais barato, porque seria uma ação, uma consequência natural da guerra de preços entre eles. Então, eles ficam ali tudo igual, não tem guerra de preços. Quem perde é o consumidor. Isso que nós estamos combatendo em relação aos postos e casos como em novembro, que a Petrobras havia reduzido 80 centavos e eles não haviam repassado, como para o consumidor ali estava muito claro a abusividade do preço, estava indiscutível. Rodrigo, qual é a solução, na sua opinião, para que essa gasolina ela desça ao nível que caiba no bolso do consumidor e fique estável? Não fique essa oscilação de amanhã 4,39, depois da manhã 4,50, e baixa para 4 e pouco. Qual é a solução no teu entendimento? Perfeito, Generoso. Primeiro quero dizer que para trabalhar nesse assunto eu tive que estudar tudo que envolve isso, muita leitura mesmo, porque senão não conseguiria tratar, quando eles falam uma coisa eu argumento outra. Inclusive nós temos muitas notas fiscais que mostram que eles compram a preços diferentes. Então não tem lógica vender a preço igual. Então vamos lá, o que eu entendo como solução? Umas são mais difíceis, porque dependeria do governo federal e do Congresso, isso eu imagino que a gente não vai conseguir chegar lá, mas outras eu entendo como mais fáceis, mais razoáveis para a gente conseguir. Primeiro, o governo do Amazonas diminuiu o ICMS. Se ele reduz 5%, 10%, a gente consegue verificar ali, por mais que haja uma dificuldade, imediatamente uma obrigatoriedade dos postos baixarem também, e a gente faz questão de fiscalizar. Se ele reduz 10%, por exemplo, vai ter uma queda de arrecadação, mas vai ter aumento de consumo. Ele pode arrecadar via aumento de consumo. Então aí a gente teria 40 centavos mais barato a gasolina, se reduz 10% o ICMS. 40 centavos vezes 80 milhões de litros é um peso significativo. Sim. Segundo, a gente achar alguns mecanismos tributários que a gente troque o substitutivo tributário da Cefaz para que a gente ache, e eu já discuti com alguns tributaristas, porque a gente ache um preço mais justo. Terceiro, justiça julgar. O processo de 2003 sobre cartel, a gente está em 2019 e a justiça ainda não julgou. Se a justiça julgar e condenar, e a gente tem uma decisão judicial, e aí talvez haja uma inibição nessa prática que a gente considera muito lesiva. Então a Assembleia precisa instalar a CPI, nós entregamos um documento formal pedindo a CPI, porque o PROCON não pode ficar sozinho nessa. É missão também constitucional dos deputados eleitos ajudar a população. Então, se há pelo menos indícios muito fortes de ações lesivas ao consumidor, a Assembleia tem que fazer a parte dela também, porque quem não pode ficar à mercê, a deriva, é o consumidor. Quem não pode ter só um órgão, já que existem outros órgãos nessa defesa de todos nós, você e eu, a Assembleia tem que fazer também. Até porque hoje eu até recebi, você só faz isso em prol dos que têm carro. A gasolina, ela aumenta o pãozinho da Dona Maria aqui do Nova Cidade. Ela aumenta o remédio da Dona Joana aqui do Nova Cidade, do seu... Não aumenta só combustível, aumenta o gás. Aumenta tudo, ele puxa tudo. A gasolina é um item que compõe muitos preços, infelizmente. Gasolina e o diesel. Que compõe, inclusive, a tarifa de ônibus, né? Tarifa de ônibus. Então, hoje a gente tem aí esses vilões. PROCON está fazendo a parte dele. Ninguém nunca... Você não vai achar um link antes, aqui no Manaus, aqui no Amazonas, antes da nossa gestão sobre PROCON / envolvendo gasolina, e não estou condenando, faço questão de dizer, não estou falando mal de colegas de PROCON, porque a interpretação deles é diferente da minha. É nacional.
Isso foi dito na reunião lá com centenas de PROCONs, que não é nossa atribuição. E eles não entram nessa pauta. Tem 3 ali de um interior, outro que entra. A grande maioria, esmagadora maioria, 99,9% não entra. A gente entrou, não foi para fazer espetacularização, não foi para atropelar a lei, a gente entrou porque a gente entende que sim. E se a justiça, qualquer proprietário de posto, achar que a gente está fazendo uma ação ilegal, pode entrar com mandado de segurança e impedir a nossa ação. Todo mundo tem acesso ao Poder Judiciário. Enquanto não tem uma decisão judicial ou uma lei que diga, não tem uma lei que diga para a gente fazer, mas não tem uma lei que diga para a gente não fazer. Enquanto existir essa margem, eu vou fazer minha interpretação em prol da população, porque se deixasse livre, quando estava 4,99 ia continuar 4,99, quando a Petrobras reduziu 80 centavos. Se deixasse livre, quando eles aumentaram de 3,39 para 4,39, ia ficar 4,39 e eles baixaram de novo. Se deixasse livre agora, que está 4,49, alguns postos não aumentaram, todos já estariam 4,49 e alguns já estão baixando de novo. Então a gente vai fazer nosso papel, eles não estão rindo, eles estão enfrentando. Isso é uma organização forte, a organização econômica, muito forte. E eles estão jogando aí com a margem da lei, com esses aumentos da Petrobras, e a gente está fazendo a nossa parte. Então, que a justiça decida, e para o lado que a justiça decidir, está decidido, decisão judicial se cumpre, não é? Então, é isso que a gente vai fazer. O Rodrigo aqui, a gente já entrou no assunto da CPI, o Rodrigo falou que é a favor, né, da instalação da CPI, inclusive essa CPI é liderada pelo deputado estadual Álvaro Campelo, do Partido Progressista, e aqueles deputados que estão se esquivando, porventura não querem assinar a CPI, com certeza tem algum rabo preso, e nós vamos dar nome aos bois aqui dos deputados que não querem a CPI do combustível, porque é muito estranho. Nós precisamos investigar. Nós precisamos saber quem são os culpados e encontrar a solução. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, defesa de consumidor da Assembleia e defesa de consumidor da Câmara também precisam participar. No nosso entendimento, estão muito omissos também. O Rodrigo está aqui, está fazendo a explicação dele. Durante a semana toda foi noticiado em todos os portais e blogs que houve alta, enfim, informações às vezes inverídicas que chegam ao nosso conhecimento. O Rodrigo, que é uma pessoa técnica, está dando as explicações para que vocês entendam realmente quem são os vilões do aumento do combustível. Então, tem que ter a participação de todos, e isso inclui o governador do estado, Wilson Lima, que precisa começar a estudar essa questão da baixa do ICMS para ajudar na diminuição do combustível, porque nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais, então nós precisamos da participação de todos. Não é só o PROCON Manaus, tem o PROCON estadual, a defesa de consumidor da Câmara, da Assembleia, enfim. Todos têm que participar. Nós estamos chegando ao fim da entrevista, nós vamos entrar no último tema, que é a questão da qualidade do combustível. Eu gostaria de saber, Rodrigo, nós gostaríamos de saber o que o PROCON está fazendo para coibir essa ação da má qualidade do combustível, daqueles postos que misturam água com gasolina, enfim, que você é conhecedor e nós já recebemos várias denúncias a respeito. O que o PROCON está fazendo a respeito desse assunto? Bom, pergunta muito boa, te agradeço muito. Nós recebemos muitas denúncias sobre qualidade do combustível e hoje essa atribuição é da ANP, Agência Nacional de Petróleo. O que nós estamos fazendo para ajudar o consumidor? Eu estava semana passada, foi muito puxado lá em Brasília, estava inclusive com uma reunião com o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, sobre todos esses temas. Eu vou começar agora, já iniciamos as tratativas, para que a ANP faça um convênio conosco, porque a ANP tem aqui no Amazonas 3 pessoas e um veículo. Né? E se eles estiverem aqui no interior, e aí eles já não fazem mais nada em Manaus. Eles têm que, enfim, eles têm muita dificuldade de pessoal e de logística e de estrutura. O PROCON Manaus começou aqui em Manaus, ele tem uma equipe maior e tem um pouco mais de estrutura, de veículos, enfim. O que eu quero fazer? Urgente, já iniciei as tratativas, mas que isso se concretize logo. Que a ANP, mediante convênio, passe essa atribuição para a gente, para que a gente possa fiscalizar. Porque a fiscalização, generoso, tem que ser na hora, não tem que ser 2 dias, 3. Hoje a gente envia um ofício para a ANP e eles fazem. Só que tem que pegar no dia, tem que pegar na hora, porque pode estar adulterado num dia, pode não estar no outro.
Então, a gente recebe muitas denúncias e a gente encaminha hoje para a ANP, e eles fazem, mas às vezes demora porque eles têm muitas outras denúncias. Como o PROCON é mais acessível à população, por uma questão óbvia, né? Ninguém tem contato com a ANP, com o PROCON tem, a gente quer fazer isso para as pessoas nos denunciarem, inclusive via WhatsApp, que é mais rápido, e a gente ir imediatamente com a equipe para ajudar a população. Se o preço, há muita discussão sobre o preço, sobre a legalidade da atuação ou não do PROCON, se deve, se não deve, ninguém antes da gente fazia, não tem uma matéria sobre PROCON em relação à gasolina. Antes da gente, não estou condenando, é entendimento quase unânime dos PROCONs, inclusive eles pediram no Ministério da Justiça, porque eles são muito cobrados também, uma nota técnica dizendo que não é atribuição do PROCON, pediram oficialmente, mas a qualidade é mais fácil, porque você chega com o instrumento, você mede ali e já é indiscutível. Se estiver adulterado, aí você já interdita ali o posto. Isso eu quero fazer. PROCON está multando, está autuando os postos por um preço que, mesmo que haja todas essas variáveis, e a Petrobras tenha, de fato, aumentado o preço, nós entendemos que o aumento deles foi maior do que o próprio Petrobras. Então, nós estamos multando. Eles vão discordar, eu duvido muito que algum concorde, nós vamos à justiça lutar, nós vamos brigar para fazer valer o direito do consumidor. E o que a justiça decidir, está decidido. A justiça sempre tem a palavra final, a gente só precisa que seja rápida a decisão, porque o consumidor não pode esperar mais. Eu sempre observava, antes de abril, eu estou há 10 meses no PROCON, Generoso, e observava como consumidor, ficava olhando a situação, eu falava, caramba, ninguém trata disso, todo mundo furioso em Manaus, mas ninguém fala, ninguém trata dessa pauta, todo mundo fica calado, cadê os poderes, cadê os órgãos? A gente tem que ficar sozinho mesmo, pegando porrada, porque se não tiver um órgão cobrando, eles fazem o que eles querem mesmo. Aí eles definem para mais, sempre para mais, eles sabem que ninguém está falando nada, as pessoas podem até estar com raiva, mas normalmente ficam caladas, não tem uma ação de massa. Inclusive, apoio a ação dos táxis, dos Uber, sou a favor porque quero a gasolina mais baixa. Primeiro, porque é minha atribuição, segundo, porque eu sou consumidor também, mas eles têm que ver quem são os nossos inimigos. Não é os deles, é os nossos, é o meu, é o seu, é o dele. E certamente o único que não é a gente que a gente está fazendo o possível e o impossível para combater isso. Inclusive, a gente pode, os Ubers podem ir lá, podem cobrar do governador também, sou muito favorável, sobre a questão do ICMS, da Assembleia para a instalação da CPI, porque a gente precisa de apoio nessa história. Eu quero estar junto da população, não quero estar contra, nem ser herói de nada. Não quero ser o cara que resolveu, não. Quero fazer minha parte e cada um faz sua parte, para que a gente chegue ao objetivo principal, o preço mais barato, e a gente combater a uniformização, a cartelização, porque se houvesse mercado funcionando normalmente, sem a cartelização, e a gente teria 20 a 30 centavos, até 35 centavos mais barato, porque a guerra de preços ia fazer isso. Só que quando se tabela, eles tabelam por cima, nunca é por baixo. Nunca vai ser assim, vamos botar aqui o preço mais barato possível. Não, vamos botar o preço mais alto possível. Todo mundo fica igual, ninguém tem opção de procurar preços, pouquíssimos postos variam. Aí o cara abastece no primeiro, o consumidor abastece no primeiro que vê, porque ele sabe que está tudo igual. Isso aí. Bom, a gente está terminando a entrevista. Rodrigo, te agradeço por ter vindo aqui com a gente e dar as explicações para os nossos seguidores. Se alguém quiser falar com o PROCON, quiser falar com você, como é que faz? 988423030, WhatsApp. A gente criou justamente para ser mais acessível, para as pessoas mandarem urgente, imediatamente. Inclusive, o PROCON tem centenas de pautas. Toda vez que acontece essa história da gasolina, a gente para tudo que nós estamos fazendo para voltar para gasolina. Toda vez é a mesma coisa. Tem rede social também, né? Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Manaus. Quero dizer, inclusive, que o PROCON Manaus foi criado na gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto, uma ação muito positiva. Nós atendemos diariamente centenas, não é centenas, muitas pessoas que vão lá nas suas causas individuais, nas suas reclamações, as denúncias, as fiscalizações. Então, foi uma ação muito positiva do prefeito Arthur criar até para ajudar o PROCON estadual na divisão de denúncias, de reclamações, enfim, e tem dado muito certo. Os nossos números são extremamente positivos, nós temos índice de resolutividade
de reclamações. Aquela que você chega, Generoso, reclamação não é denúncia. Reclamação é o seu celular deu problema, você foi lá no PROCON para PROCON intermediar. Isso é uma reclamação. Denúncia é quando você... eu acho que aquele alimento está estragado. Aí você fez uma denúncia. Reclamação, você abre uma causa sua. Você foi prejudicado diretamente em um produto ou serviço que você adquiriu. Nós temos centenas, milhares, na verdade, um número muito alto de casos resolvidos. Nós desafogamos o Poder Judiciário, que hoje tem quase 100 milhões de ações na Justiça, e nós fazemos as fiscalizações. Então, muito positivo. WhatsApp, 988423030, 0800 092 0111, e Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Manaus, Facebook e Instagram. Te agradeço a oportunidade, estamos à disposição para lutar junto com a população para que a gente consiga chegar num valor mais baixo, porque do jeito que está muito alto, ninguém aguenta, pesa muito no bolso do cidadão que tem e o que não tem carro. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Continue mandando as suas sugestões, as suas denúncias no nosso WhatsApp 995 21 27 27 e nossas redes sociais, Portal do Generoso no Facebook, Portal do Generoso no Instagram. Isso aí eu aprendi lá na FM do Povo. Nos nossos e-mails, portaldogeneroso@portaldogeneroso.com e marcelogeneroso@portaldogeneroso.com. Nós temos vários canais para que vocês entrem em contato conosco. Ainda esta semana nós teremos outra entrevista, nós vamos avisar durante esses dias quem é que a gente vai trazer. Hoje a gente trouxe o Rodrigo e assim a gente de repente traz o presidente da CPI aí do combustível, ou líder, né, que é o vereador Álvaro Campelo, enfim. Mas você vai ficar por dentro aqui no Portal do Generoso. Forte abraço e até a próxima entrevista.